Deitado, né? Bota deitado. Isso. Glória a Deus. Pronto. Deu? Tá. Vamos embora lá. Então, Romanos 16, o capítulo todo, fala sobre o elogio do apóstolo Paulo, que ali é um elogio que ele está dando para aquelas pessoas que servem a Deus na igreja. Nós então estamos estudando hoje sobre o nosso serviço na igreja. Só que eu vou voltar para repetir o que disse ainda agora, enquanto não estava gravando. Que as igrejas naquela época eram nas casas. Não existia naquela época nenhum prédio como esse. Então o serviço ao qual Paulo está se referindo é um serviço nas casas. Então, quando Paulo escreve as cartas para Corinto, por exemplo, ele está escrevendo para algumas casas que estavam espalhadas pela cidade, onde nessas casas cristãos se reuniam e pregavam a palavra de Deus ali, dentro das casas. Porque, como eu disse no início, o cristianismo passou cerca de 300 anos, logo depois do nascimento de Cristo, perseguido, de maneira muito perseguida. Então era proibido qualquer igreja. Então as placas não existiam nessa época. Então as igrejas, por serem perseguidas, elas eram nas casas. Então, o texto que foi lido de Romanos 16, verso 1, Paulo está falando de pessoas que serviam a Deus na igreja. Já nós vamos falar aí o versículo sobre as casas. Então, o que eu estou tentando falar para vocês? Por que você acha que Deus permitiu no início tanta perseguição para o cristianismo, e essa estratégia de o cristianismo começar nas casas deu certo, ao ponto que o evangelho nessa época cresceu muito mais no primeiro século, sendo igreja nas casas, do que o Brasil atual, por exemplo. O Brasil diz que tem 30% de evangélico hoje. Se o Brasil tivesse a estratégia que foi usada no início, ou melhor, a igreja nas casas, servo de Deus nas casas, com certeza seria hoje um avanço gigante para o cristianismo. Quem pode me dizer por quê? Que é mais fácil a igreja crescer dentro das casas, iniciando nas casas, do que num prédio como esse, ou como esses prédios que tem por aí de 1.000 pessoas, 10.000 pessoas num prédio, agora junto. Por que você acha que se pegasse cada membro de uma igreja daquela de 1.000 membros, e em cada casa de cada pessoa fizesse esses cultos, você acha que não seria muito mais aproveitável do que um prédio? Quem pode me dizer por quê? Eu acredito que por conta da geração, por conta da escrito também de Atos, você tem no capítulo 2, no capítulo 1, que fala que a igreja crescia na graça e no conhecimento. Eles cresciam em unidade e em fé. E eu creio que quando eu sou íntimo do meu irmão, a gente consegue, por intimidade, por amizade, alcançar cada vez mais pessoas. E nesse contexto também de história da igreja, a gente vê que eles estavam sempre dentro de uma casa, sempre dentro na casa de Pedro, na casa de alguém, sempre por conta da
nas perseguições, quando tem Atos 12, que Pedro estava preso, e aí ele já fazia fervente oração, então a gente vê que o contexto da igreja, ela sempre cresce mais, verdadeiramente, não como hoje no Brasil, como você acabou de citar, mas verdadeiramente em fé e unidade quando ela é perseguida. Então, acredito que seja o crescimento da igreja ele seja mais eficaz nessa parte, por conta da intimidade e do compromisso que se tem junto com o irmão. Porque a gente pode fazer uma prova rápida aqui. Se chegasse a polícia fechando esse emprego aqui, dizendo, rapaz, quem não deixar de ser crente aqui vai morrer, vai ser preso. Tenho certeza que a grande maioria ia, rapaz, vou largar isso de mão. Não só aqui, mas em todo lugar. Mas por ter pessoas verdadeiramente remanescentes e verdadeiramente sabem o porquê estão na igreja, isso começaria a impactar cada vez mais e fazer com que a igreja crescesse dentro das casas, no contexto de perseguição. Certo. Que seja por isso, por Boa resposta. Da graça, fé e unidade do outro. Mas quando a gente vai para a doutrina bíblica, meu irmão Paulo, depois de 15 minutos tu vai, entre 14 e 15 tu vai fechando e começar a outra. Para não ficar muito ruim de jogar lá para o YouTube, certo? Bem, esse é assim um dos problemas que atrasam uma igreja, né? Mas eu quero falar para você do motivo principal que essas igrejas cresciam muito rápido, o número de cristãos, quando eram nas casas. Vou dizer por quê. Porque a gente aqui no culto, alguns de nós, claro que eu não vou falar com todos, mas alguns de nós, em todas as igrejas, são mascarados totalmente como cristão. Tem duas caras, uma aqui e outra dentro de casa. Tem ou não tem? São todos? Não, mas tem quem faça isso. Vem para o culto, aqui é uma bênção, mas chega em casa, ele não consegue exercer o seu cristianismo em casa. Mas se fosse naquela época que aqueles que iniciaram o cristianismo, eles serviam a Deus dentro das casas, onde essas casas eram as igrejas, eles levavam o cristianismo a sério, não como nós, que às vezes aqui, ou em qualquer igreja, às vezes a pessoa vai para passear na igreja, outro para arrumar um namoro, outro porque quer uma vitória não sei de quê, outro vai para a igreja porque não tem nada para fazer. Os cristãos da igreja primitiva, que conheciam a verdade, eles procuravam pregar dentro das suas casas, porque eles entendiam o cristianismo, e fazia com que chamasse um vizinho, ou chamasse um parente, para esse serviço. De quê? Aquilo que aconteceu, que inclusive hoje foi o tema da mensagem de hoje em áudio, que eu enviei, onde Paulo, pregando para um homem carcereiro, Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31. O que fez aquele carcereiro? Na mesma hora que ele entendeu: Paulo, me batiza. Agora, chama minha casa todinha aí, Paulo. Botou uma mesa para Paulo comer, deu banho nele, agora pode ficar aqui, Paulo. Sabe o que aconteceu? A igreja de Filipenses, para onde Paulo escreve a carta aos Filipenses, que era nessa cidade chamada Filipos, onde ele foi preso, e onde ele ganhou esse homem para Jesus, ali foi uma igreja dentro da casa daquele carcereiro. Então aquele carcereiro, ele assumiu um projeto: vou trazer minha família. Todo mundo foi batizado. Então o que eu quero dizer para vocês? O que de verdade é servir a Deus? Que às vezes nem aqui na igreja, prédio, placa, às vezes a gente
consegue ser cristão, às vezes nem dentro, a gente não está servindo. Digo de novo, a Bíblia diz que tem um joio, o trigo, ovelha e bode. Eu estou falando com os que não levam o cristianismo a sério, não entenderam o cristianismo e vêm para o culto como se fosse uma brincadeira, um passatempo, que para muitos vai ser apenas perda de tempo. Enquanto que a igreja primitiva crescia assustadoramente, que era muita gente nas casas servindo a Deus. Por quê? Porque dentro de casa você não tem como esconder quando você serve a Deus de verdade. Quando você é um cristão de verdade, não tem como esconder. Já aqui na igreja é fácil, entendeu? Vem pra cá, canta, prega, mas chega em casa tem gente que mente, que odeia e outras coisas dentro da sua casa. Como ele vai, primeiro, dizer dentro da sua casa, eu estou servindo a Cristo, ou dizer, Cristo me libertou, quer te libertar também? Muitos de nós não tem como falar isso nas suas casas, mas a igreja primitiva, irmão, ela, pelo que a gente vê do exemplo que eles deram, tá? Das histórias que Paulo, por exemplo, conta sobre a igreja primitiva nas casas, você vê que eles de verdade serviam a Deus. Por exemplo, quem pode ler, aqui você mesmo que está perto aqui da câmera, Romanos 16, lê só um pedaço aí, do verso 1 em diante, para você ver como eram as igrejas nas casas. Eles davam a vida, eles punham a vida publicamente à morte, como cristão, coisa que hoje, irmão, nem um beliscão aqui no Brasil, ninguém nunca pegou porque é cristão. E mesmo assim a gente tem uma dificuldade gigante de falar de Jesus até na nossa casa, que lá dentro não tem polícia, não tem juiz, não tem Flávio Dino, que agora é ministro da injustiça, que é o pior injusto que existe na terra, que foi governador daqui do Maranhão. Estou botando aqui para ver se ele ouve, entendeu? Que tem mais de 100 processos respondendo no Maranhão, e é ministro de Justiça do Brasil, e agora está perseguindo todo mundo, e tem um monte de leis que eles querem calar todo mundo na internet. Imagine, essa perseguição vai vir de maneira gigante para nós aqui. Agora em Pernambuco foi preso um pastor, a mulher dele está no YouTube, eu até enviei um vídeo para dentro do nosso link. A mulher dele se queixando só porque ele leu o versículo da Bíblia onde diz que feiticeiro não entra no céu. Aí um feiticeiro de lá, de Pernambuco, entrou na justiça, mandou prender ele está preso. Só porque leu a Bíblia. A justiça mandou prender ele. Então já nós vamos voltar a viver como a igreja primitiva. Ou melhor, o prédio não vai poder mais existir, porque a justiça do Brasil está correndo para ser igual da China, que é igual da igreja primitiva, onde a igreja não pode falar mais nada. Eu estou precavendo vocês, porque ou você vive agora o cristianismo verdadeiro, enquanto prédio, você tem um prédio, para também, através do prédio, você correr para levar as mensagens para dentro da sua casa e para os outros, porque já o prédio não vai mais poder existir. Já eles vão dar multa gigante em quem está falando qualquer coisa que eles não querem ouvir. Mas a gente vai precisar continuar falando. Por isso a igreja primitiva era perseguida, eles eram presos e tinha que ser culto nas casas. Por isso era proibido os prédios. Então o que eu vou dizer para vocês? Nós vamos ler o serviço que aquele povo fazia, que a maioria de nós, com a liberdade que tem hoje no Brasil, não quer fazer de